É isso aí, gente. Noite bonita em Curitiba, uma noite fria, noite gelada. Isso aí, gente. Estamos juntos na caminhada. Vamos lá. Ok, já estamos gravando. Bom, gente, hoje a gente vai falar de um autor que eu gosto muito. Confesso que é um autor que eu comecei a dar mais importância recentemente, em razão do meu orientador do pós-doutorado, doutor José Luiz Speroni, que é Ulrich Beck. Ulrich Beck faleceu em 2015 e foi um dos autores que eu posso dizer que foram mais prolíferos, né, do nosso tempo, principalmente porque os olhares que ele lança, dizem respeito muito às relações contemporâneas, às coisas que nós estamos vivendo no presente de maneira geral. Só dando uma revisada por cima, na aula anterior nós falamos do conceito de cultura e nós chegamos a uma definição, que cultura basicamente ela vai ser um conjunto de valores, ideias e percepções, né? Então, de novo, valor é um tipo de atitude binária, né? Tipo, bem, mal, bonito, feio, certo, errado, né? E cada um tem uma concepção de valores em relação a várias coisas. Ideias é tudo aquilo que você consegue ter no seu universo de possibilidade. Por exemplo, aqui tenho alunos de administração, tenho alunos de ciências contábeis, e para vocês fazerem esse tipo de escolha, isso um dia apareceu como uma ideia, né? Por que vocês não se tornaram coletores e caçadores? Por que não foram estudar física, matemática, química, ou fazer mímica na 15, né? São todas ideias, né? E o nosso grupo influencia nisso, e as percepções, né? Como nós enxergamos os fenômenos, né? E basicamente a cultura ela é aprendida, ou seja, você precisa de mais de um sujeito, ela é compartilhada, então por mais que cada um tenha a sua singularidade, existem fatores comuns, né, a todos que permeiam a mesma cultura, né? Como, por exemplo, usar sapato, né? Se hoje nós estivéssemos em uma aula presencial, com certeza ia ter tênis, podia ter, eu ia falar chinelo, mas está um frio hoje, acho que chinelo não, mas algum outro calçado mais confortável, sapato, mas descalço, eu tenho certeza que ninguém iria, né? Isso é uma singularidade da nossa cultura, né? Indica que nós compartilhamos a mesma cultura. Além disso, a cultura ela é baseada em símbolos, como, por exemplo, os números, o alfabeto, os emoticons, os memes, né? As marcas, tudo isso são símbolos, né, que guiam a nossa vida de maneira geral. E, além disso, a cultura é integrada, uma mudança cultural leva a outras mudanças, a cultura ela é dinâmica, está sempre em movimento, ou seja, o que é top hoje, o que está na moda, amanhã pode ser zoado, né? Como, por exemplo, o cabelo mullet, né? Que eu falei que eu tive quando era criança. Na minha época, abalava, né? Hoje ia ser motivo de chacota. E, por fim, subcultura. Toda cultura maior tem uma cultura menor em seu bojo. Então, essa foi a nossa primeira aula e hoje a gente vai falar do Ulrich Beck e a Sociedade do Risco. Eu vou compartilhar a tela para mostrar aqui brevemente os slides. Qualquer coisa, gente, qualquer dúvida, qualquer questão, vocês me gritem aqui, por favor. A sala é de vocês. Vamos lá. E aqui é o fundo, a Grécia, a Sicília. Coisa linda de Deus. Vamos lá, gente. Então, hoje a gente vai falar da Sociedade de Risco do Ulrich Beck. E logo aqui no começo, eu coloquei um vídeo, eu gravei um vídeo sobre o tema da aula de hoje, 5 minutos. Resumindo aqui, eu creio que deu isso, né? 5 minutos resumindo o tema da aula de hoje. Então, a minha recomendação é, no término da aula, antes de fazer a atividade de frequência, dê uma olhadinha no vídeo, porque é uma forma como que eu digo, de dar corpo, né, a tudo que a gente vai discutir hoje e também de ficar mais assertivo, né,
de maneira geral. Então, aqui em material de estudo, nós temos o nosso vídeo. Antes, né, de eu mostrar cada um, né, dos pontos da teoria do Ulrich Beck, eu convido a gente a pensar um pouco sobre o passado, né? Hoje, por exemplo, todo mundo está inserido nas redes sociais, como, por exemplo, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, no MySpace, etc, etc. E a nossa vida, ela é cercada de riscos. O que é o risco? Vamos imaginar que cada decisão que nós tomamos se dá em revelia de outro. Por exemplo, quando você escolhe um emprego, você deixa de estar disponível para outro, né? Quando você escolhe, por exemplo, um relacionamento, você pode estar aqui comprometendo o outro, né? E cada escolha que nós fazemos tem algum risco involucrado. O risco é o meio termo entre o se dar bem e o se dar mal, por assim dizer. O risco é o meio, né? Como se nós andássemos em uma linha, né? Por exemplo, hoje, né, quando nós saímos à rua, por exemplo, nós corremos o risco de contrair Covid-19, de ser assaltado por uma outra pessoa, de ser atropelado por uma outra pessoa, e, sei lá, de cair um meteoro na nossa cabeça. Isso é um risco. E todas as nossas decisões, elas envolvem risco. Agora, imagine que vocês estão há 200 anos no passado. 200 anos no passado, aqui na cidade de Curitiba. Qual ia ser a grande dificuldade para vocês planejarem a vida de vocês? Pouco, creio eu. As condições de vida eram mais difíceis, né? Tanto é que as pessoas viviam menos, a tecnologia estendeu a vida humana e com certeza vai continuar estendendo, só que a gente pode dizer que os dilemas do dia a dia eram bem menores. Primeiro, o conhecimento que as pessoas tinham sobre o mundo era extremamente limitado. Geralmente, o mundo do cara era a própria rua dele, né? Era o bairro dele. Eram, sei lá, no máximo 100 pessoas. Esse era o universo da maioria das pessoas, né? Além disso, a maioria das pessoas estava alheia a tudo que acontecia no mundo. Sei lá, guerra na Europa, ninguém sabia nada do que estava acontecendo aqui. Ninguém sabia simplesmente nada. E não haviam também muitas opções. Se você nascesse, por exemplo, dentro de uma família de cafeicultores, sabe o que você poderia ser? Cafeicultor, né? Então você cresceria, se tornaria adulto, constituiria sua família e seria cafeicultor. Nesse caso, a gente pode dizer o seguinte: havia riscos nesse mundo? Sim, haviam riscos, mas a maior parte dos riscos derivava da própria natureza. Eram riscos naturais. Por exemplo, você fazia uma plantação de café, podia, sei lá, ter uma geada, podia, ou ao contrário, ficar muito seco e pegar fogo o negócio, ou você poderia, sei lá, ser mordido por uma onça, por um jacaré. Enfim, a nossa vida, o risco maior da nossa vida era definido pelo mundo natural. Porém, hoje, no presente, o argumento do Ulrich Beck é que a maior parte dos riscos que estão involucrados na nossa vida não são riscos da natureza, e sim riscos trazidos por outras pessoas. Por exemplo, a qualquer momento a nossa conta do banco pode ser invadida, e o nosso, enfim, nosso cartão clonado e, consequentemente, nossa conta zerada. A qualquer momento, por exemplo, as nossas redes sociais podem ser invadidas e as pessoas podem se passar por nós, por exemplo, para dar golpes em outras pessoas, pegar dinheiro de outras pessoas. A qualquer momento, por exemplo, dados nossos podem vazar para pessoas que nós não queremos que tenham esses dados, como, por exemplo, para potenciais sequestradores, né? Além disso, se a gente pensar no mundo, nós criamos, pela tecnologia, a capacidade de destruir o mundo inteiro, né? Armas nucleares, nós temos armas nucleares para destruir a Terra mais de 11 vezes. Armas, né? Nós temos armas, nós estamos armados simplesmente até os dentes. Então, aqui, o resumo do argumento do Ulrich Beck
é que o mundo hoje, apesar dele ser mais seguro do que era 200 anos atrás, da vida ser mais fácil do que era há 200 anos atrás, nós temos hoje, por um lado, né, que é bom, mais opções, qualquer um aqui, ninguém precisa ser refém daquilo que o pai e a mãe foi, qualquer um pode criar sua carreira, inovar, porém, os riscos, né, eles estão por todo lado, né? Nós vivemos, por isso que Ulrich Beck diz que nós vivemos em uma sociedade do risco, né, que exige, sobretudo, muito mais reflexão. Como assim risco? Por exemplo, todo mundo aqui em Curitiba e região metropolitana pode empreender, sei lá, abrir um comércio, etc, etc. Mas, pasmem, gente, no Brasil, a maior parte das empresas não aguenta 6 meses de funcionamento, e as que aguentam 6 meses de funcionamento acabam terminando nos 5, né, primeiros anos, e as pouquíssimas que sobrevivem 5 anos, geralmente vão ao fim no momento da sucessão, ou seja, no momento de passar o cedro do pai para o filho, né? Isso mostra o risco, né? Se nós pensarmos o que eram as empresas há 200 anos atrás, eram empresas que duravam muito, né? Os bancos, por exemplo, que começaram na Idade Média, eles existem até hoje, né? Como, por exemplo, o Banco Rothschild, os negócios dos Rockefellers, etc, etc. Bom, vou compartilhar a tela, e qualquer coisa, gente, vocês me gritam aqui, tamo junto. Vamos lá. Então, quais são as principais características hoje disso que o Ulrich Beck chama de sociedade do risco? A primeira é a redução de distâncias, né? Como eu falei anteriormente, a maior parte das pessoas há 200 anos atrás estava fadada a viver no mesmo grupo social que ela nasceu, restrito muitas vezes a 100, a 150 pessoas, e ela não sabia nada do que acontecia do outro lado do mundo, em outro lugar. Porém, hoje, duas coisas fizeram com que as distâncias reduzissem. Na verdade, uma só, né? A tecnologia, né? A tecnologia digital e a tecnologia analógica, né? Com a tecnologia analógica, como, por exemplo, nossos carros, nossos aviões, helicóptero, etc, etc, nós conseguimos chegar a qualquer parte do planeta. Aliás, nós conseguimos chegar, inclusive, a outros planetas, né, como Marte, né? Nesse exato momento, existem 3 missões diferentes em Marte, né? Pasme, né? Como que aonde que há 200 anos atrás a gente ia imaginar que isso é possível, né? A maior parte das pessoas nem conhecia Marte, né? Mas, por um outro lado, existem riscos involucrados na redução de distâncias, como, por exemplo, a Covid-19. Se nós estivéssemos há 200 anos atrás, nunca um surto que nasce lá na cidade de Wuhan, dentro de um mercado. Aliás, qual foi o grande lance, né, desse mercado? As zoonoses, né? Na natureza, esses diferentes animais, como, sei lá, cobra, morcego, papagaio, urso, eles nunca estiveram juntos, né, pertinho uns dos outros, né, mas no mercado de animais, sim, eles estavam, inclusive, com o ser humano. E é justamente essa proximidade entre animais e seres humanos que dá margem para o surgimento de zoonoses, ou seja, doenças que têm características humanas e características animais, né, doenças muito difíceis para o sistema imunológico humano combaterem, né, e não é por menos, né, que nós estamos na pior semana da pandemia da Covid-19, né? Só hoje no Brasil morreram 2.000 pessoas por conta disso, né? Esse é um efeito da redução de distância, né? Num mundo como era 200 anos atrás, demoraria muito, né, para uma pandemia, né, como a Covid-19 chegar no Brasil, e provavelmente não chegaria, né? Mas hoje, com voos, né, de todos os lados, né, de Wuhan para o Brasil, do Brasil para o Chile, do Chile, a doença não demorou uma semana, né, para se espalhar pelo planeta de maneira geral e pelo próprio território nacional de maneira geral, né? Então, a redução de distâncias, né, sejam as distâncias físicas reais ou ainda as distâncias virtuais, né? Hoje, por exemplo, um relacionamento, digo um relacionamento, uma amizade, um namoro, ele não está restrito ao ambiente que você nasceu.
Você pode conversar com pessoas do Canadá, da Coreia do Norte, sei lá, do Japão, do Butão, do Iêmen, sem nunca ter ido, né, a esses lugares de maneira geral. Mas, na sequência, né, contudo, hoje nós vivemos, segundo Ulrich Beck, sob a ameaça de riscos invisíveis o tempo todo, como, por exemplo, os hackers, né, que podem... Hoje, existe um risco eminente do que a gente chama de cyberguerra, ou seja, países e também pessoas, né, com poder computacional invadindo computadores, por exemplo, a Coreia do Norte atacou diversas vezes a Coreia do Sul por ataques cibernéticos. Por exemplo, interferiram no funcionamento da Bolsa de Valores, interferiram em uma série de experimentos. Aliás, hoje, né, se a gente pensar bem, se a gente parar para pensar, a internet e as possibilidades, né, relacionadas ao hacktivismo tornam o mundo muito mais inseguro do que, por exemplo, hoje, um hacker brasileiro pode invadir um computador de uma usina nuclear no Irã e pode, ali com a tecnologia, levar o reator nuclear a superaquecer e causar um estrago pior do que uma bomba nuclear. Né? Perceba que hoje o risco, aliás, a possibilidade de perpetrar dano a outra pessoa se tornou mais democrática. Qualquer um pode se tornar um potencial terrorista, né? Se nós imaginarmos, por exemplo, a França, em 2015, né? Quem imaginaria que passaria por tanta coisa, né? Por exemplo, no começo de janeiro, o jornal Charlie Hebdo, que é um jornal de sátira, foi invadido por 2 radicais islâmicos que mataram 11 editores, né? Olha que bizarro, né? Numa das democracias mais consolidadas do planeta, né? No mesmo ano, um outro ataque numa casa de show Bataclan ceifou várias vítimas, e um terceiro ataque na cidade de Nice, no interior, promoveu também outros danos terríveis. Então, hoje nós lidamos com riscos invisíveis, como, por exemplo, vírus de todo tipo. Aliás, armas biológicas, né? Não apenas vírus, também podem estar entre nós, o risco do terrorismo, porque afinal o terrorista ele não veste o uniforme, né, de um lugar lá, você não consegue ver facinho, né, ali está um terrorista islâmico andando, não, ele está disfarçado na sociedade, né, ele pode estar ao seu lado o tempo todo, né, e inclusive a redução de distâncias faz com que o risco ele seja global. Por exemplo, eu tenho uma colega, gente, no pós-doc, que ela trabalha com informática forense. Ela presta serviço para a polícia, e ela já desvendou vários casos, acho que vocês já devem ter visto na TV alguma coisa do tipo, de golpe virtual de namoro. Então, você tem lá um perfil lá de um cara, lá de um bonitão, de um gatão, e ele, enfim, começa a trocar ideia lá com a menina, com a moça, com a senhora, e começa a extorquir dinheiro. Tipo, manda um dinheiro aí para eu ir viajar, né? Manda um dinheiro para eu pagar uma dívida, etc. Né? Para vocês terem uma ideia de como funciona esse tipo de coisa, a colega em questão, ela me falou de um caso na Argentina que uma mulher, ela transferiu para um criminoso que, na verdade, era uma mulher também. Olha que doideira, né? Só que estava com um perfil como se fosse de homem. Transferiu o equivalente a $1 milhão, né? Ou seja, considerando o dólar, né, atual, né, quase R$6 milhões. Olha isso, né? Quando que nós seríamos alvo, né, desse tipo de coisa há 200, 300, 400, 500, 600, 700 anos atrás? Nunca, né? Hoje nós temos as condições para isso acontecer, né? Além disso, os riscos voltam-se contra os produtores. Por exemplo, a usina de Chernobyl, né, a usina nuclear de Chernobyl, explodiu em 1986, no ano que eu nasci. Né, eu praticamente fui batizado aqui, né, com radiação, e até hoje a área é inabitável. Até hoje a área é inabitável. Né, a mesma coisa se repetiu em 2015, em Fukushima, né, um grande acidente nuclear. De novo, né, a região se torna
inabitável, ou seja, nós estamos produzindo riscos que, consequentemente, voltam-se contra nós mesmos, né? Como foi, por exemplo, a barragem, né, de Brumadinho e Mariana. Quem imaginava, né, que uma desgraça daquele tamanho ia acontecer, e comprometeu toda a comunidade que trabalhava, né, com aquilo de maneira direta e sem prazo, né, sem perspectiva de restaurar aquele tipo de cenário, aquele tipo de... Inclusive eu, gente, eu queria ter conhecido Mariana e, enfim, já foi por água abaixo, né, o meu sonho, né? Então, gente, a gente pode dizer que hoje nós vivemos, né, por conta disso, ameaças em relação à nossa saúde. Aqui eu falei da Covid-19, né? Mas a qualquer momento pode aparecer uma nova gripe aviária, uma nova gripe suína, uma nova, como foi a SARS, a MERS, o Ebola, enfim, qualquer outra, né? Aliás, não só isso, né? As ameaças à saúde, elas advêm, por exemplo, das mudanças climáticas, também da poluição dos ambientes, né? Por exemplo, da China, né? Na capital, em Hong Kong, o ar é praticamente não dá para respirar, né? Por isso que lá o uso de máscara é tão fácil, né? Porque as pessoas já usavam máscara por conta da poluição, agora elas usam por conta de riscos, né? Do risco da Covid-19, né? Entre outras doenças, né? Além disso, nós temos risco em relação à propriedade, né? Como eu disse aqui, né? A colega na Argentina transferiu lá 6 milhões, né? Para um estelionatário qualquer. Ou seja, em qualquer momento nós podemos ser desapropriados dos nossos bens, né? Pode acontecer, por exemplo, uma guerra civil global do dia para a noite, ou ainda um grande apagão cibernético. Já pensou se a internet ela sai do ar, todos os bancos saem do ar, nosso dinheiro está lá, já era, né? Ele some, ele desaparece. Nós podemos dizer que existe hoje também uma intensa ameaça em relação à legitimidade, como, por exemplo, a legitimidade dos regimes políticos, e também o próprio lucro, né? É justamente o risco que nós trazemos que, por exemplo, o risco da Covid-19 colocou em xeque o lucro da maior parte das empresas no Brasil, né? Muitas fecharam, muitos foram colegas meus, alunos, amigos que perderam renda, né, em virtude disso, e esse foi um risco que nós mesmos criamos, né? Todos nós criamos, né? Enfim, isso é a sociedade do risco de Ulrich Beck. Então, ele vai dizer o seguinte, que no começo do século XX, se a gente tentar voltar no tempo, né, o começo do século XX, o que estava acontecendo? A Revolução Industrial já estava engatilhada, né? Você tinha várias invenções, né? Por exemplo, já tinha o telefone, já tinha o rádio, já tinha o cinema, né? Muita coisa nova, né? Então, aqui havia um grande otimismo por parte dos pensadores, dos políticos, por parte da sociedade de maneira geral, né? A maior parte das pessoas acreditava que nós chegaríamos ao final do século XX sem nenhum problema. Por exemplo, sem fome, sem miséria, sem guerra, sem conflitos, sem doenças, sem nada, né? Aliás, alguns diziam, inclusive, no final do século XIX, que não haveria religião no final do século XX, porque a ciência ia resolver todos os nossos problemas, e como a gente não tem problema, a gente não precisa suplicar para ninguém, consequentemente, a religião não existiria. Agora, o que foi o final do século XX, né? O que foi o começo do século XXI? Uma grande desilusão, né? Porque nada disso se confirmou, né? Pelo contrário, não só a gente não deixou de ter guerra, como tivemos guerras muito mais agressivas. A Primeira Guerra Mundial, se a gente pensar na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, em um único dia, né? 6 de agosto de 1945, um avião chamado Enola Gay bombardeou Hiroshima e Nagasaki, matou 100 mil pessoas em questão de segundos, né? Se a gente somar isso às atrocidades dos campos de concentração, a gente tem nesse momento a sensação de que a vida humana é descartável, de que ela não vale absolutamente nada, né? E mesmo com os avanços dos direitos humanos, o surgimento de instituições multilaterais, né, ONU, etc., etc., o mundo ainda parece extremamente inseguro. O mundo parece extremamente inseguro. Ele não parece estar caminhando para a paz,
E, pelo contrário, nós temos outros atores, né? Como, por exemplo, eu falei do caso da religião. Não só o mundo ele tem religião ainda, como ele é mais religioso do ponto de vista extremista do que ele era no final do século XIX, no começo do século XX, né? Por exemplo, hoje, as 30 maiores organizações terroristas do planeta são todas organizações religiosas, né? Islâmicas. Olha que interessante, né? Esse é o risco, né? Então, o risco é um desencantamento, na verdade, com a modernidade, porque a modernidade não acabou com as doenças, não acabou com os conflitos humanos, não acabou com a fome, não acabou com a desigualdade, né? Não resolveu, né, os nossos problemas e ainda nos agregou mais problemas, né? Há 100 anos atrás, por exemplo, não tínhamos capacidade de destruir o planeta inteiro com uma bomba. Hoje nós temos, né? Há 100 anos atrás, os vírus não eram tão letais, né, quanto podem ser no presente, né? Considerando que nós podemos fazer, inclusive, vírus em laboratório, né? Esse é o mundo, né, da sociedade de risco do Ulrich Beck. Então, a gente pode dizer que existem duas modernidades. A primeira modernidade, ela se deu, enfim, não é de história, então não vou ficar me concentrando muito, mas como vocês viram lá na escola, quando vocês eram pequenininhos, assim, teve a Revolução Francesa, que foi um descontentamento da classe que tinha dinheiro com os monarcas, né, com os reis, né, porque afinal, o que adianta você ter dinheiro se você não manda nada, né? Então, nesse momento, caem as monarquias, enfim, na América Latina, por exemplo, durante o século XIX inteiro, né, teve várias revoluções, né, tanto é que surgem 18 países, né, diferentes aqui na América Latina, né, 18 repúblicas. Então, o primeiro momento, a modernidade ela foi marcada por estados nacionais e as relações eram territoriais, ou seja, se você nasceu no Brasil, no Paraná, em Curitiba, você vai falar com pessoas de Curitiba, você vai, no máximo, sei lá, Lapa, né, 70 quilômetros, e mesmo assim era muito, né? Hoje, contudo, o cenário ele é diferente, né? Nós temos a segunda modernidade, ela traz um fluxo muito maior, né, de demandas diferentes, né? Hoje, por exemplo, uma fábrica localizada no sul do Brasil, ela vai trazer insumos da África, da Ásia, dos Estados Unidos, né, da Europa, entendem? Né? Da mesma forma que uma fábrica, né, na China vai trabalhar com insumos do planeta inteiro, ou seja, nós criamos aqui um novo ritmo, né, de trocas, de intercâmbio social, e isso nos levou a segundo Ulrich Beck, a uma cilada, né? Porque, primeiro, nós temos a impossibilidade de prever os riscos em tempo real. Eu nem vou falar de muita coisa, mas, por exemplo, Brumadinho e Mariana. Tudo bem, então a Vale, né, está sendo acusada, tal, etc, etc. Mas eu pergunto, alguém lá na cidade de Brumadinho e Mariana conseguiu prever antes de acontecer aquilo que ia acontecer? Não, porque senão eles tinham saído dali, né? Ou ainda em Chernobyl, ou em Fukushima, alguém imaginou que aquelas usinas iam explodir? Não. Ou ainda a Covid-19. Pergunta, algum de vocês imaginou que hoje, né, a gente já está vivendo essa droga, né, de pandemia, né? Vamos falar sério, né? É horrível, né, ter que viver sob uma ameaça de um risco, né, que traz coisas tão negativas, né, para a sociedade, né? Não, ninguém imaginou, né? Tanto eu dou o meu exemplo, né? No ano passado, eu lembro, né, 11 de março, a OMS declarou a pandemia da Covid-19, etc, etc. No dia 13 de março, foi o meu aniversário, aliás, é o meu aniversário ainda, né, porque eu não troquei de data, e, enfim, eu geralmente gosto de ir com a família a um restaurante e tal, gordinho só gosta de comer, né, e não fui, né, falei, putz, não vou, né, foda, né, esse negócio de pandemia agora, né, mas, assim, eu tava na expectativa, assim, falei, bom, acho que em maio, né, talvez, já deu uma miada na pandemia, vai ser aniversário da minha filha, dá para viajar. Pelo contrário, em maio piorou as coisas, né? Aí eu fiquei pensando no ano passado, talvez no ano que vem dê para fazer isso, e agora, pelo ritmo das coisas, parece que não vai dar também. Entende como é difícil
prever o risco. Então, apesar da gente ter um monte de tecnologia, da gente ter televisão, da gente saber de tudo, a gente não consegue prever a maior parte dos riscos, né? Principalmente aqueles que vão afetar significativamente a nossa vida, né? Se fosse possível prever todos os riscos, ninguém estaria durante o 11 de setembro, né, nos Estados Unidos, 2001, dentro lá do prédio, né, durante o atentado das Torres Gêmeas. Eles iam prever e não estariam lá, né? Ou mesmo outras coisas, né? Por exemplo, o mercado financeiro. Ele é totalmente instável, né? Ele é movido ao ânimo, né? Ele é como as nossas vizinhas, né? Ele é movido à fofoca. E qualquer burburinho pode afetar os ânimos. Né? Foi o que aconteceu, por exemplo, na crise de 2008. Né? Foi uma quebradeira que começou nos Estados Unidos, que levou o mundo inteiro, né, para a vala, né, o mundo inteiro. E essa mesma coisa, esse mesmo tipo de crise tinha acontecido em 1929, foi terrível na época, extremamente duro, né? Inclusive o Brasil também sofreu, tanto na de 29 como na de 2008, e a gente não conseguiu prever nenhuma nem outra, nem a de 1929 e muito menos a de 2008. Né? Nós não conseguimos prever o risco, né? E nem tampouco a extensão dos riscos. Né? Hoje, por exemplo, se eu perguntar aqui para a turma, gente, valendo nota, aliás, gostaria que vocês deixassem aqui no comentário até quanto tempo vocês acham que vai durar a pandemia? Será que vai durar 6 meses? Será que vai durar 1 ano? Será que vai durar 2 anos, 3 anos, 4 anos? Tem um cálculo, enfim, eu vou deixar aqui vocês comentarem, né? Comentem para mim quanto tempo vocês acham que vai durar a pandemia da Covid-19, né? E, enfim, para qualquer outra coisa, é muito difícil a gente prever a própria extensão, né, do risco, né? Qual que é o risco, por exemplo, que as nossas crianças podem correr hoje em acessar a internet precocemente? Aí você vai ter o neurocientista falando, não, você tem um desenvolvimento cognitivo, tal, não sei o quê. Aí você vai ter o criminologista falando, não, mas tem pedófilo, tal. Aí você vai ter... Mas a gente não consegue mensurar com exatidão. Porque se a gente conseguisse mensurar, a gente evitava o risco antes dele acontecer, né, de maneira geral, né? Quem se lembra, por exemplo, daquele jogo do Baleia Azul na internet? Enfim, houveram crianças que cometeram suicídio de verdade, né, por conta de algo assim, né? Pergunto, né, que pai ou mãe poderia imaginar que isso ia acontecer, né? Que o risco chegaria a algo tão nocivo, né? Além disso, existe problema hoje, porque assim, nós, sempre que a gente vai tomar, deixa eu ver se alguém aqui respondeu aqui, deixa eu ver aqui, ó. Acho que pouco mais de 1 ano e meio. Acho que mais de 1 ano e meio. Bom, legal que ninguém é otimista aqui demais. Né? Acho que até vacinar todo mundo vai 1 ano e meio. Tá demorando, né? Mais 1 ano e meio, 1 ano, 1 ano, 1 ano, 1 ano, eu acho. Pois é, eu trabalho com matemática, com estatística. Eu posso dar aqui algumas previsões aqui, mas é muito difícil, né? Ano passado, por exemplo, tinha um cara, um deputado Osmar Terra, que falava que em julho a pandemia ia acabar e iam morrer ao total 2.000 pessoas. Olha as previsões, né, que os caras fazem, né, hoje em dia, né, gente? 2.000 pessoas agora morrem por dia no Brasil, né? E não tem gente, por exemplo, falando que a pandemia vai durar 7 anos, outros dizendo que vai durar 3 anos. Porque o fato não é só você imunizar todas as pessoas, né? Podem ter, por exemplo, novas variantes, né? Como a atual, né? A brasileira é a mais temível do planeta agora, né? A P1. Dizem, né, que o risco de contágio é muito maior, 3 vezes maior, e também a probabilidade de morte, principalmente, e também sequelas, né, entre os jovens, né? Tanto é que mudou o perfil, né? Ano passado, a maior parte das pessoas jovens, né, não era atingida, né? Hoje, os jovens, eles estão na flecha, né? Na cara do gol. Muito difícil, né? E para tomar as decisões na vida, a gente tem que se guiar
por previsões que não são nossas. A gente pode tentar prever, mas a gente vê, por exemplo, pesquisas conflitantes, ou seja, ao mesmo tempo que tem um cara falando que a pandemia ia acabar em julho do ano passado, ou mesmo, né, enfim, e não é nada contra aqui também, o presidente da República chegou a falar no final do passado que a gente está vivendo um finalzinho de pandemia, enfim, outras pessoas vão dizer que a gente vive, que a pandemia vai levar muito mais tempo. É difícil, né, a gente tomar a decisão, né? Em qual que a gente acredita? Será que eu vou acreditar nos 6 meses? Será que eu vou acreditar no ano e meio, tal? E isso influencia tudo na nossa vida. O nosso planejamento financeiro, nosso planejamento familiar, né, de maneira geral. Aliás, né, o Tedros Adhanom, da OMS, diz que nós hoje vivemos uma infodemia, que é uma espécie de uma pandemia de excesso de informação ruim, como, por exemplo, fake news, que, aliás, é algo que eu estou estudando, né, nesse momento no pós-doutorado, e confesso, gente, que eu tenho ficado meio pasmo, né, com as coisas, né, enfim, eu estou investigando alguns grupos de WhatsApp. Gente, parece uma realidade paralela. Você tem de tudo ali. Você tem notícia. Só que a fake news, o que ela faz? Ela copia o formato jornalístico, ou seja, parece, né, que é um portal, que é um jornal, mas a informação é falsa, né? Tem gente que faz isso, por exemplo, para ganhar grana com isso, né? Porque você monta um site, coloca lá notícia falsa e tem muito acesso, você tem aquele Google AdWords, né, de anúncio, ou seja, você ganha dinheiro por acesso, né? E tem gente que faz para ter ganho ideológico, político, né? Então tenta mexer com as pessoas, né? Por exemplo, em 2016, na eleição do Trump, teve uma fake news que disse que o Papa Francisco estava apoiando o Donald Trump. Foi uma das fake news mais compartilhadas no planeta, teve mais de 40 milhões de compartilhamentos. E aí eu deixo a pergunta, né? No ano da eleição, você solta uma fake news dessa, mais de 40 milhões de pessoas compartilham, a galera curte o Papa, etc, etc. Será que isso não influencia a eleição? Será que isso não influencia a forma das pessoas decidirem as coisas? É claro que influencia, né? E a gente pode dizer que, às vezes, influencia muito mal, né? Por exemplo, no Irã, teve uma fake news que dizia que quem tomasse metanol curaria da Covid-19. E mais de 700 pessoas morreram, gente, de tomar metanol. Olha que bizarro, né? Porque um ponto gente, a gente nunca sabe exatamente o que é a realidade, mas aquilo que você acredita que é realidade é real em suas consequências. Então, se você acredita que a cura da Covid-19 é o metanol, você toma, né? Mesmo que você fica cego, você toma, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump disse que, mas ele falou figura de linguagem, né? Acho eu também, né? Sei lá, que o desinfetante curava a Covid-19 e milhares de pessoas injetaram desinfetante na veia, né? Olha que mundo, né, que nós vivemos, né? Aliás, eu vi essa mudança acontecer, né? Quando eu era mais novo e não tinha internet, era muito difícil, gente, de ter informação, era difícil pra caramba. Por exemplo, eu sempre curti muito música, né? Principalmente música underground. Para eu ter acesso a um disco, etc., eu tinha que esperar alguém na minha rua, algum conhecido comprar, ir na casa do cara, gravar, rec, play. Hoje não precisa de nada disso, né? Eu tenho, por exemplo, o Spotify, eu tenho a Amazon Music, eu não preciso nem procurar a música, né? Eles me dão dicas, né? Eles falam, se você curte isso aqui, com certeza você vai curtir essa outra aqui também, né? Só que no meio disso, nós temos informação boa e informação ruim, tudo misturado. E às vezes é muito difícil, né, de perceber o que é o que, né? A gente pode dar um exemplo dos mais velhos, né? Os sujeitos mais velhos, né, que começaram a usar a internet recentemente, têm muita dificuldade, né, de identificar o que é verdade, o que não é verdade, né? Eu posso dar um exemplo, sei lá, meu pai, meus familiares, eles me vêm com perguntas absurdas, né? Eu recebi uma pergunta de um familiar esses dias, se a vacina da Covid-19 tinha chip dentro, e se isso poderia servir como forma do governo manipular o cérebro das pessoas. Gente,
Cara, é surreal, né? É um mundo surreal. Assim, as pessoas assim foram enganadas, assim, se a gente pensar bem, né, ao longo da história, né? Martinho Lutero, por exemplo, que fez a reforma protestante da igreja, uma crítica que ele tinha era que as pessoas não sabiam ler e, consequentemente, a igreja às vezes enganava as pessoas e fazia venda de indulgência. O que é indulgência? É uma espécie de um pecado pré-pago, sabe? Então, você quer, por exemplo, matar alguém, aí você ia lá na igreja, o cara fala, não, você dá, sei lá, tanto aqui em ouro. E Martinho Lutero falou, gente, para com essa bobagem aí, gente, vamos aprender a ler e vamos ler a Bíblia. Aí você mesmo faz a sua interpretação. Então, ao longo da história, os seres humanos eles foram enganados por falta de informação. Hoje, o problema não é exatamente a falta, é o excesso. Eu sinceramente acho isso muito doido, né? Por exemplo, tem um livro e um filme, né, chamado 1984, aliás, é onde surge o termo Big Brother. Olha, deixa eu ver se alguém aqui me respondeu. Acho que mais de um ano e meio, está todo mundo pessimista. Então, daqui um ano e meio, a gente faz um churrasco. Eu vou levar 1 quilo de carne de pescoço e pezinho de galinha. Aí vocês tragam picanha, etc, etc. Vamos torcer, né, para isso acontecer. Então, hoje, a gente vive num mundo que é tanta informação conflitante, informação boa, informação ruim, ou seja, a gente não é mais enganado pela falta de informação, a gente é enganado, sobretudo, pelo excesso, né? Como eu disse, no 1984, havia o Big Brother, que era o grande irmão, que olhava, né, tudo que as pessoas faziam e restringia tudo, né? Tanto é que eles estavam diminuindo o idioma para as pessoas não terem palavras como, por exemplo, subversão, revolta, protesto, porque você não consegue nem conversar, né? Aliás, se a gente imaginar outra parábola, a Torre de Babel, né? Como que acabou a Torre de Babel? Adicionou-se mais informação, ou seja, as pessoas não se entendiam, você trouxe novos idiomas. E tem outro livro, um filme que eu gosto bastante também, que é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Eles temiam que o futuro tivesse tanta informação e tanta informação desimportante que ninguém daria bola para as informações relevantes. Eu acho que a gente vive um pouco de tudo isso. Algumas pessoas não têm informação, outras têm excesso de informação e outras não dão bola para a informação, mas o fato é que isso torna o mundo mais inseguro, mais difícil de prever. Era muito mais fácil você dizer o que seria um mundo há 50 anos, se você vivesse há 300 anos atrás, do que se você dizer hoje como vai ser o mundo daqui 5 anos atrás. Né? 5 anos é uma previsão muito grande. Né? Por exemplo, daqui 5 anos, provavelmente o 5G já vai ter dominado o planeta. Com isso, existe possibilidade de nós termos carros autônomos, de nós termos, por exemplo, drones sobrevoando nossa cidade, fazendo entrega. Além disso, os chineses estão inventando uma tecnologia de teletransporte. Enfim, algumas coisas são hipóteses, né? Mas com certeza o mundo daqui 5 anos não vai ser igual ao de hoje, que consequentemente não vai ser igual daqui 20 anos, ou seja, o mundo ele está em mudança, nós temos muita informação e muita informação ruim e boa, tudo misturado. Então, hoje, no final do século XIX, havia uma ideia de que as ameaças elas estariam sob o controle da ciência. Mas hoje é justamente o contrário. As autoameaças, ou seja, ameaças que o homem faz, elas estão fora do nosso controle. Como, por exemplo, a violência, tiroteio, etc, etc. Só tem tiroteio porque a gente fabrica arma. Né? Esse é um ponto que eu sempre coloco. Né? Não adianta o policial entrar lá, passar risco, né? Correr, colocar a vida em risco, tentando tirar as armas do morro, se você tem uma fábrica de armas, né, para reabastecer aquilo indefinidamente, né? Mesma coisa energia nuclear, mudança climática, lixo, novas doenças, ou seja, nós estamos fabricando
nosso próprio risco, né? E isso vai fazer entrar em colapso tanto a ideia de contabilidade, ou seja, da gente conseguir fazer uma contabilidade básica, né, da nossa vida e um planejamento, né? Como vai ser a minha vida daqui 30 anos? Aonde você se vê daqui 30 anos? Eu não sei nem se vai ser na Terra, né? Talvez seja em Marte, né? E também a ideia de segurança. A segurança não faz parte mais do nosso cotidiano, né? Por diversas razões, né, envolvendo a ação dos homens, o nosso cotidiano ele é marcado por insegurança constante. Se assim não fosse, por exemplo, não precisaria de tanta força policial, de tantos investimentos em saúde, em segurança privada, em cachorro, em alarme, em câmera de segurança, etc, etc. Então, o mundo ele está mais inseguro de maneira geral, né? Então, nós podemos dizer que hoje nós vivemos um novo capitalismo, menos arqueado na produção e mais arqueado na própria informação. Ou seja, uma patente vale mais que uma televisão. Uma ideia de um aplicativo vale mais do que o trabalho de uma fábrica de 100 mil homens, né? Como foi, por exemplo, Pokémon Go. Aquilo lá, a Nintendo ganhou 19 bilhões de dólares em 2 dias. Gente, vocês se imaginam ganhar 19 bilhões de dólares em 2 dias? Para mim, falta pouco, só falta 19 bilhões mesmo na contabilidade. É uma doideira, né? Então, o mundo ele vai compartilhar das mesmas mudanças básicas, ou seja, não é só o Ocidente que está mudando, o Oriente também, está todo mundo mudando junto. E, por um lado, existem coisas boas relacionadas a isso, né? Como, por exemplo, a pluralização. Então, nossa sociedade, de alguma forma, ela está se tornando mais tolerante, e a nossa, não estou dizendo a sociedade brasileira, a sociedade mundial, né? Então, antes, era cada um fechado no seu cerco, né? Hoje, é muito provável que aqui em Curitiba você conheça pessoas da Europa, dos Estados Unidos, de qualquer lugar do mundo, né, de maneira geral. O mundo está se tornando mais plural, né? Seja a diversidade racial, sexual, diversidade de renda, diversidade de gosto, e isso eu vejo como positivo, né? Além disso, nós temos hoje diferentes percepções culturais, né, involucradas. Então, quais são os principais aspectos positivos? Primeiro, que a modernidade ela fez disseminar a democracia de maneira geral, né? Então, hoje a democracia ela é a regra do mundo contemporâneo. Eu posso dizer o seguinte para vocês, gente: duas nações democráticas, liberais, que fazem comércio uma com a outra, a probabilidade de elas entrarem em guerra é extremamente pequena. Esse é um mecanismo, inclusive, para nós garantirmos a paz. Claro que essa guerra vai mudando de tom. Por exemplo, Estados Unidos e China hoje travam uma intensa guerra comercial, né? Um vai lá e tributa o produto do outro, coloca lá uma limitação, etc, etc. Mas como positivo, a democracia ela tem se proliferado, ou seja, o lado bom da democracia, como por exemplo no Brasil, você pode ser extremamente descontente com os políticos, mas você não precisa ser refém disso. Você mesmo pode criar o seu partido, pode sair candidato, e isso é algo muito diferente, né, do passado, né? O mundo ele tem se tornado mais tolerante de maneira geral. Então, as nossas sociedades elas lidam melhores com a diferença, seja diferença racial, de renda, de cor, de credo, de gênero, de opção sexual, etc, etc. Se a gente pensar que no Brasil, há 130 anos atrás, por exemplo, tinha escravidão, gente. Pelo amor de Deus, né? Hoje ainda há, né? Se a gente pensar, né? Enfim, fui inocente agora, né? Mas é algo que não é tolerado, né? A partir do momento que se descobre, se cai em cima, né? Então é um mundo, de alguma forma, um pouco mais justo, né, do que era, né? E multicultural, ou seja, ninguém precisa ser refém da cultura local. Nós, por exemplo, nossos filmes, eles vêm de Hollywood, da Europa, da Ásia, a nossa música também vem de todo mundo, a nossa forma de falar, a nossa forma de se vestir, os nossos gostos, eles não são arqueados apenas em tendências locais, mas sim em tendências globais, né? Nós vivemos hoje numa intensa pangeia, né, do ponto de vista cultural. Todavia, né, isso traz também aspectos negativos, né? Dentre ele,
a crise do Estado, aqui esqueci de um ponto, de uma barra de espaço aqui, ou seja, hoje os estados, eles estão em parte tendo dificuldade de lidar, a crise da Covid-19 é um exemplo, né? Alguns países lidaram extremamente bem com isso, né? Como, por exemplo, a China. A última morte que aconteceu na China de Covid-19 foi em maio do ano passado, né? Praticamente acabou. Só que lá você tem um Estado, né, atuando com tecnologia. Então, por exemplo, em Wuhan, você não entra em nenhum lugar se não tem uma câmera vendo a sua temperatura, o seu celular está monitorando onde você está, etc, etc. Em outros estados, o combate a Covid-19 se deu na base do improviso, né, vamos assim dizer, né, como no Brasil, como na América Latina, de maneira geral, né, no Paraguai, por exemplo, uma intensa crise política, né, está emergindo em relação a isso, né. A situação do Paraguai ela não é tão ruim quanto a do Brasil, só que os paraguaios perceberam, né, que tá ruim o bastante, tá inaceitável o bastante, enfim, tá o caos lá, né, de maneira geral, né. Além disso, a gente vive hoje uma flexibilização do trabalho, ao que a gente teve um termo até que foi colocado na enciclopédia de Oxford chamado McDonaldização do trabalho, e hoje a gente pode falar de uberização do trabalho, ou seja, você não assina carteira, né? Cada um faz o seu, cada um é seu Uber, cada um é seu Uber Eats. Com o avanço da tecnologia, né? Como, por exemplo, robôs, inteligências artificiais, você tem desemprego. Aliás, eu posso dizer com convicção, metade das atuais profissões provavelmente não vão existir daqui a 10 anos. Aí a pergunta que a gente fala, né? Para onde vai essa galera, né? Vai se adaptar, né? Toda a tecnologia traz uma mudança, né? Por exemplo, quando chegou ao computador, já era quem mexia com máquina de escrever, e por aí vai. E uma outra ameaça, que aqui a gente não leva muito a sério, porque a gente nunca teve um caso significativo, na verdade teve, né? Com os nossos grupos criminosos, né? PCC, Comando Vermelho, a gente já teve ataques, né? Mas o terrorismo, né? Principalmente o terrorismo religioso, o terrorismo internacional, né? Aliás, eu cheguei a defender em 2016 meu livro Bicho de Oito Cabeças, que muito provavelmente uma terceira guerra mundial não vai ser exatamente uma guerra de Estado contra Estado, por exemplo, Brasil contra a China, mostrando a pólvora, não. Muito provavelmente vai ser uma guerra civil global, ou seja, de pessoa para pessoa, envolvendo grupos terroristas em todo o planeta. Eu espero que isso não aconteça tão rápido, né? Mas essa é uma possibilidade muito grande. A gente está caminhando para algo assim, né? Esses grupos eles estão se fortalecendo, né? Vide, por exemplo, o Estado Islâmico na Síria, né? Claro que eles estão perdendo território, né? Mas eles tomaram um lugar, eles falaram aqui é a nossa casa, montar um país com moeda própria, né? Uma doideira, né? Ou esse exemplo aqui, né? Invasão do Capitólio. Gente, eu nunca imaginei em toda a minha vida que conseguiriam, né? Que neonazistas, porque esses aqui, a maioria eram neonazistas, como que existe um nazista ainda em 2021, pelo amor de Deus, e eles invadem o Capitólio, né? Algo totalmente impensável, né? Então, os nossos riscos globais, eles derivam tanto de decisões técnicas, né? Como, por exemplo, as decisões de combate à Covid, como administrativas das empresas, como também políticas, né? E hoje a gente pode dizer que existe pânico em relação ao desconhecido, nós temos que conviver com alarmismo, insegurança, e os governos geralmente vão responder como foi aqui no Brasil em relação à Covid, por exemplo, leis emergenciais. Você tem aqui o decreto de recolher, auxílio, sei lá o quê, e, às vezes, falta eficácia. Se a gente pensar no nosso caso, por exemplo, não era para a gente estar pior do que estava há um ano atrás, era para estar melhor. Se está pior, é que faltou eficácia. E a falta de eficácia pode levar ao aumento dos riscos. Ou seja, hoje, por exemplo, se a gente imaginar, gente, que março do ano passado estava de boa, gente. Tá acontecendo nada disso. Tá acontecendo nada disso. Tá ruim agora, né? Eu achei que isso aqui caiu como uma luva, né, para o nosso caso, né? E, enfim, nas nações é comum a busca de bodes expiatórios. É a direita, é a esquerda, é o presidente, é a empresa, é não sei o quê. Você sempre busca, né,
Por outro lado, existe dinheiro, né, que se dá a partir da venda de proteção, ou seja, eu vou vender aqui uma chave para você proteger o seu computador, eu vou vender uma vacina, eu vou vender um serviço de segurança, vou ficar apitando aqui na sua rua, né? E o risco, ele traz oportunidade. Aliás, a Covid, né, ela trouxe oportunidades, e hoje, um ponto muito importante, nós vemos, né, não só em relação ao lance da Covid, mas em relação a várias outras coisas, líderes abandonando a ciência em prol do voto. Esse é um ponto muito significativo e que cria um risco difícil. Então, a tecnologia, ela vem acompanhada de vantagens, mas ela traz uma intensa insegurança. Uma cyberguerra hoje, por exemplo, entre países, promoveria um estrago muito maior do que uma guerra física. Imagine uma cyberguerra, invadem meia dúzia de usinas nucleares e explodem essas usinas. Ou ainda usam a internet para desligar a energia de todo o planeta ou de toda uma cidade. O estrago disso é muito maior do que uma bomba nuclear, é muito maior do que um exército armado correndo, entende? Esse é o mundo, né, de riscos, né? Então, falta de controle. Os riscos, eles podem ser políticos, se a gente imaginar hoje, né, na República de Mianmar, por exemplo, teve golpe militar, né? Ecológicos, nós passamos hoje por intensas mudanças climáticas, né? E também individuais. A gente pode sair na rua e ser atropelado, né? Algo mais simples. Então, de um lado, a sociedade tem cada vez mais ciência do risco. A gente percebe, né? Por exemplo, é só ligar no Jornal do Meio-Dia, que você vai ver o cara lá amontoado na UPA, etc, etc. Mas, do outro lado, a gente tem dificuldade de lidar com isso e a gente acaba ainda se comportando como se a gente tivesse ainda no passado, né? Não tem dificuldade, né, para contabilizar esses riscos. Então, por fim, para a gente fechar, primeiro, os danos, eles não se restringem mais ao território, ao contrário, são globais, irreparáveis. Então, um vírus que começou em Wuhan se espalhou pelo planeta inteiro e sem perspectiva de acabar. Olha que loucura, né? B, os cuidados preventivos ficam excluídos. Como que você vai se prevenir de uma pandemia antes dela acontecer? Como você vai se prevenir de uma usina nuclear antes dela explodir? Como você vai se prevenir de um ataque terrorista antes disso acontecer? Ninguém sabe fazer isso, porque senão isso já teria sido feito, né? O acidente, ele então perde a sua delimitação e passa a ser um acontecimento com começo e sem final. Como, por exemplo, a guerra ao terror. Começa depois do atentado das Torres Gêmeas, mas não acabou. Pelo contrário, tem mais grupo terrorista hoje do que tinha nessa época, né, 20 anos atrás. Um outro exemplo, a Covid-19. A OMS, 11 de março, anunciou, é pandemia mesmo e tal. E quando vai acabar? Não sei, né? A gente vive nesse tipo de cenário. O acidente, ele se dá, você vê o começo, mas não consegue ver o fim, né? E a normalidade, ela fica sempre em xeque, né? Aliás, hoje a gente fala até de um novo normal, dificultando o cálculo do risco, sobretudo no mundo dos negócios. Vou dar um exemplo aqui, gente. Final de 2019, que mundo era bom, esse mundo era bom, hein, gente? O dólar custava R$ 4 e pouquinho, dava para comprar um montão no AliExpress, etc, dava para ir para a Europa. Aí imagina você aqui fazendo, não, vou viajar para a Europa, aí você compra, aí vem a Covid-19, olha o que acontece com o dólar, vai subindo de maneira exponencial até chegar a R$ 6. Imagina, gente, você vai para a Europa, você vai comprar dólar a R$ 6, gente. Então, cada R$ 6 você tem em mão vira $1, né? É que nem o Cris, sabe? Ali o carinha que mora ali atrás fala, me passa $1, né? Agora ele vai falar, me passa 6 conto, né? Enfim, esse é um exemplo, né? Como que você se planeja, né? Isso atrapalha todas as empresas no Brasil, né? O dólar, ele é a moeda que vai contar as nossas commodities, né? Quando o dólar sobe, a gente vende mais, por exemplo, produtos agrícolas para fora e eles ficam mais caros aqui no Brasil, né? Por isso que a gente vê o preço de todas as coisas subindo de forma exponencial e ninguém imaginava que isso ia acontecer no final de 2019, né? E novos conhecimentos podem se transformar em perigos.
como, por exemplo, risco genético. Imagine, por exemplo, a manipulação genética, ou um outro exemplo, né? Daqui 10 anos, um exame genético completo vai custar $10. Imagina se o seu empregador coloca isso de critério para você trabalhar. Aí descobre, não, você vai ter Alzheimer daqui 10 anos, eu não vou te contratar. Ou seu plano de saúde usa isso aí para reajustar o valor, né? Riscos químicos, nós nem imaginamos, né, como é o efeito que a poluição que nós estamos produzindo vai repercutir em relação a isso. Econômicos, etc, etc. Em parte, né, esse excesso de risco, eles vão denunciar o fracasso dos nossos sistemas sociais, né? Porque, por exemplo, alimento, nós temos alimento suficiente para alimentar 2 humanidades, mas nós temos o quê? Desigualdade. Então, consequentemente, tem gente que passa fome. Enfim, nós temos as armas para resolver os nossos problemas, mas ao invés de resolver, nós acabamos criando mais problemas e tornando o mundo menos previsível do que ele era há 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 anos atrás. E isso impacta na nossa vida, né? Como, por exemplo, o aquecimento global. 1880, não tinha nada de emissão de gás carbono, né? Aí, 1920, Ford, 25, 30, e, consequentemente, a emissão de gás carbono fez também elevar a temperatura do planeta, trazendo riscos que nós nem imaginamos. Um exemplo também é a produção de alimentos, né? Alimentos como, por exemplo, carne bovina, tem alto impacto na emissão de CO2. Enfim, nós estamos produzindo cada vez mais carne bovina de maneira geral. E um outro dado para mostrar que nós estamos cada vez mais interligados: a quantidade, né, de voos nacionais e internacionais. Em 2004, eram 32 milhões de voos nacionais, 9 milhões de voos internacionais. Hoje, né, nem é hoje, né, 2013 está aqui no gráfico, hoje já é outro valor, mas se nós imaginarmos 2013, esse número dobrou, né, tanto de voo internacional e de voo nacional praticamente triplicou. É por isso que as doenças se espalham tão rápido, né? Por um lado, é ótimo, né, você cultural, assim, creio eu. Contudo, existe risco involucrado, né? O terrorista, ele chega na sua casa. A pandemia nova, né? Ela chega na sua casa, né? E essa é a sociedade do risco, né? Então, em suma, vamos tentar dividir. Deixa eu voltar aqui a tela para mim. Aqui, ó. Então, em suma, gente, deixa eu colocar um outro. Esse fundo aqui também não tem nada a ver também com um fundo de risco, né? Pronto, vamos imaginar que essas são bombas, né, explodindo atrás de mim. Então, em suma, o argumento do Ulrich Beck é o seguinte: no final do século XIX, começo do século XX, a promessa era: a ciência vai resolver tudo, a razão vai resolver tudo. Não vai haver mais violência, não vai haver mais fome, não vai haver mais guerra. Provavelmente a gente não vai precisar nem trabalhar, mas não é assim, né? A tecnologia e as relações humanas se tornaram mais complexas. Então, consequentemente, hoje é mais difícil nós prevermos 5 anos para frente do que vai ser a nossa vida, do que era, por exemplo, há 100 anos atrás, o cara prever 30 anos da vida dele mais para frente, né? Isso nos deixa sempre em uma linha, né? Em uma reta, né? Num risco pleno e constante. Eu vou até cortar a gravação, que já deu bastante já.